Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na aula 2 do módulo 2 do treinamento pedagógico da Gênios Plan. E vamos lembrar o lema que é: para cada estudante, um caminho possível. É isso que nós queremos construir com vocês ao longo desses módulos. Então, nós já vimos, né, nós fizemos uma apresentação geral na última aula e agora nós vamos falar um pouco sobre recebendo o aluno no atendimento educacional especializado. Esse aluno, independente da idade em que ele chega para vocês, ele vai chegar com rótulos. Esses rótulos são da própria criança, do próprio aluno, que ele vai se colocando à medida que ele vai percebendo a dificuldade dele na escola e ele vai ouvindo, né, o que é falado sobre essa dificuldade pelos profissionais, onde ele vai ser atendido, pela família, pela própria escola, na comunidade. E o que, que ele vem trazendo? Olha, meu filho não aprende, meu filho vai mal na escola. Essa é a primeira fala. O professor, a mesma coisa. Esse aluno não aprende, esse aluno não tem jeito. E tem. Essa é a nossa proposta. Cada aluno tem o seu caminho. E nós queremos, junto com vocês, achar esse caminho e ajudar esse aluno a andar nesse caminho. E lembrem-se que essa criança, esse adolescente, esse jovem, todos esses rótulos são um peso. Então, muitas vezes, eles não estão com uma doença da depressão, mas eles estão mais deprimidos, mais tristes, com mais ansiedade. Por quê? Porque eles percebem que eles não estão sendo competentes como os demais. Eles percebem isso. Eles podem não saber falar, mas que eles percebem sim. E eles sabem que estão frustrando os pais, os professores, porque todo aluno quer agradar, né, ao adulto, não tem como. Então, acolher essa dor, entender essa dor é importante e entender também a família. Nenhum aluno vem sozinho, então vem a família. E a maioria dos transtornos, eles têm um fundamento genético. Então, alguém na família pode funcionar igual àquela criança. Mas nós também somos influências do meio. E o que vocês fazem no AE é modificar esse meio, é estimular a criança naquilo que geneticamente ela herdou e que não está sendo legal, que não está ajudando no desenvolvimento, não está indo o quê? Naturalmente. Então, é onde entra o papel, né, de vocês, professores, e também dos profissionais que atendem essa criança. E essa família chega como? Ela chega com um peso muito grande. Ela chega se sentindo culpada, principalmente a mãe. É algo que eu fiz durante a gestação, ou que eu deixei de fazer durante a gestação, ou da educação. Quando há uma síndrome genética, a família fica, isso veio da sua família, não foi da minha. Então, tudo isso reflete no aluno que vocês vão atender. E reflete também na relação dessa família com vocês. Então, ainda existe uma ideia, um senso comum em algumas comunidades de que a deficiência ela pode ser um castigo de Deus, por exemplo. Então, independente de religião, nós temos que entender isso. O que vai no imaginário dessa família e do peso que é para essa família. E em qual processo ela está de aceitação dessa situação. E quando a gente fala de aceitação da situação, entendam, a família, ela ama o seu filho. Ela se doa a esse filho. Eles não querem trocar de filho. O que eles não têm dificuldade em aceitar é a deficiência, é a dificuldade, porque eles sabem que o percurso dessa criança vai ser muito mais difícil. Então, eu não aceitar a deficiência não quer dizer que eu não aceite o filho. E esse processo de aceitação ele é demorado ou ele é rápido, depende. Cada pessoa da família vai estar num estágio de aceitação. Então, isso é importante, porque às vezes a família vai ser arrogante com vocês, ela vai ser, às vezes, até mal educada, impositiva, e nós entendermos o que está por trás desse comportamento da família nos ajuda o quê? A não levar para o lado pessoal esse comportamento que muitas vezes nos parece até agressivo. E o que acontece? Tanto, né, na comunidade, na família e na escola. Essa criança, quando é percebido a dificuldade dela ou ela recebe algum diagnóstico médico,
Ela sai daquele lugar de suficiência, de capacidade, que os pais sonharam, imaginaram. Tem pais que imaginam até o casamento dos filhos e tudo. E coloca essa criança onde? Num lugar de insuficiência, de incapacidade. Então, é preciso inverter esse quadro, é preciso trabalhar com essa família, é preciso trabalhar com você mesmo, professor. Nós que trabalhamos na área da saúde também precisamos mudar esse nosso olhar para um olhar de capacidade, de suficiência. Se eu não acredito nessa criança, vai ser muito mais difícil para ela seguir. Então, ela vai dar conta, mas ela vai dar conta do jeito que eu imaginei ou do jeito que ela poderia dar se ela fosse uma criança neurotípica? Não, mas ela vai achar o seu caminho. E é esse caminho que nós chamamos de quê? De capacidade de suficiência. Isso é muito importante. A criança precisa disso, o adolescente precisa, nós adultos precisamos de que o outro acredite em nós. Então, se nós adultos precisamos, imagina uma criança e um adolescente que está ainda em desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Por quê? Quando eu tenho uma criança típica, é isso aí que vocês estão vendo. Eu já planejei todo o percurso. E esse percurso escolar, ele está muito relacionado a quê? A competência, a dar certo no futuro, né? A conseguir ter uma profissão. Então, é isso que está no imaginário. Uma criança com deficiência, isso quebra. Então, até onde meu filho vai? Ele vai dar conta de ter uma autonomia? Vai dar conta de ser um adulto com competência? E o que eu chamo de competência? Um adulto que dê conta, por exemplo, de estar inserido no mercado de trabalho, dependendo da deficiência, até mesmo ter uma família. Por que não? Então, a gente tem que refazer todo esse projeto, esse processo de imaginação, de simbólico, que é o que nós estamos, se vocês estão vivendo, né, no dia a dia. E em nós também, nós temos que trabalhar, porque vocês também se prepararam para a criança neurotípica. E aí você tem um desafio gigante com a criança neurodivergente. Então, a família tem que ser trabalhada, a escola, a própria criança. Ela pode não saber verbalizar, mas ela sabe que o outro está aprendendo e ela não. Ela sabe que os pais estão preocupados, estão frustrados com ela, que ela não está atendendo ao professor. Então, tudo isso nós temos que entender para, no dia a dia, fortalecer o quê? A autoestima e a autoeficácia da criança. Criança e adolescente, eles estão construindo essa autoeficácia. O que é uma autoeficácia? É eu saber do que eu dou conta. Eu sei fazer, mas em algum momento eu posso errar. E está tudo bem. Eu errei, mas eu consigo analisar o que me levou ao erro, eu consigo analisar futuras soluções para que eu não cometa esse erro mais e eu continuo competente. A criança não, o adolescente não. Ele generaliza o quê? O erro. Então, eu falho, então eu sou incompetente, eu nunca mais vou dar conta de fazer aquilo. Então, essa generalização, ela acontece, né, porque ele ainda está construindo essa autoeficácia, essa autoestima. E uma outra ideia que é importante vocês terem é desse slide que nós estamos mostrando uma ponta muito comprometida e uma ponta muito leve de uma mesma situação. Que seja um espectro autista, que seja uma deficiência intelectual, um transtorno de aprendizagem, um TDAH, não importa, nós somos seres humanos. Nós não vamos ter duas crianças com o mesmo diagnóstico funcionando da mesma forma. Em qual momento, né, em qual pedaço, estágio dessa dimensão eles estão. Então, eu posso melhorar? Sim. Mas é claro que se eu já estou muito mais próximo de uma ponta menos comprometida, a minha melhora vai ser muito maior, muito mais fácil do que eu estou numa ponta muito grave. Então, essa noção, né, daquilo que é dimensional no comprometimento da criança é importante. E uma preocupação que vocês também, às vezes, podem começar a ter, mas principalmente a família. À medida que a criança com deficiência cresce, a deficiência dela não piora, mas a demanda do ambiente piora. Então, eu tenho uma cobrança muito maior dessa criança. Então, fica mais evidente a deficiência. Então, pensem numa criança de 2, 3 anos. Eles brincam muito ainda, é o corpo, é o motor. Eles dão conta de brincar muito bem. Aí eles ficam mais velhos, precisa da linguagem.
Aí já começa a fazer uma distinção. Eu já consigo perceber que essa criança já não consegue entrosar tão bem. Adolescente, jovem. Então, eles vão mantendo a deficiência, mas ela vai ficando mais evidente com a idade. E isso é importante, porque para os pais e muitas vezes para os professores, ele está piorando. Não. As deficiências que a gente vai tratar aqui, elas não são degenerativas, elas não vão piorando. Ou elas vão ficando do mesmo jeito, ou elas podem melhorar. Então, isso é importante, porque quando vocês têm essa percepção, vocês ajudam a família a entender. E outra coisa, quando eu tenho um bebê, que eu recebo esse diagnóstico de deficiência, eu mudo os meus sonhos, meus planos. Mas dentro dos meus sonhos e planos tem o quê? Lá na frente ele vai estar bem. Lá na frente ele vai conseguir. E aí esse futuro chega. A criança chega com 8 anos, 9, ela entra no Fundamental 2, e aí? O problema continua o mesmo. Então, há um outro luto nesse momento, porque é uma outra tomada de realidade da família e também dos professores. Se você vem acompanhando por mais tempo, essa coisa que não vai, né? Não vai na velocidade que nós gostaríamos, mas está indo. A criança vai no ritmo dela. E nós não precisamos ficar engessados com o diagnóstico. O que vocês, como professores, precisam é prestar atenção no aluno. Em quê? Na comunicação. O que ele entende da sua fala e o que você entende da fala dele. Qual é o nível dessa comunicação, do meu diálogo, da minha narrativa, como é que está funcionando essa linguagem, que não é apenas a fala está dentro da linguagem. Qual é o comportamento dessa criança? É agitado, é desatento, é mais apático? Como que é isso, né? Hoje uma criança pode estar mais agitada e amanhã ela pode estar mais apática. Então, cada dia eu vou lidar com essa criança de uma forma. E qual que é a interação social? Então, essa tríade, isso aqui nós não estamos falando de autismo, não. Nós estamos falando do público do AE e de crianças típicas também. Então, crianças com atraso de linguagem vão ter dificuldade na interação social. Não tem como. Nós somos seres de linguagem. Então, é abrir a mente e não ficar engessado no diagnóstico. O que você precisa, professor, é do seu perfil pedagógico, independente do diagnóstico médico. Então, lembre-se, comunicação é uma forma de quê? De eu mostrar aquilo que eu quero, que eu sinto, que eu espero do outro, de eu reclamar. Comunicação é para isso. Essa criança que tem uma comunicação que não está legal, ela vai ter dificuldade na interação social, porque ela não vai conseguir se colocar, se posicionar. Então, comportamento é comunicação. Então, essa criança que não consegue se comunicar verbalmente, expressando desejos, angústias, ela vai mostrar isso no comportamento. Então, quando eu tenho um comportamento indesejado, disruptivo, eu tenho que parar e pensar: o que esse comportamento está me dizendo? E eu trabalhando a comunicação, então melhorando a comunicação, vou melhorar a interação social e isso vai diminuir o comportamento indesejado. Nós vamos voltar nesse tema no módulo 3, que vai ser só sobre o manejo do comportamento. Lembrando que a tríade, hiperatividade, desatenção e impulsividade, não é só do TDAH. Eu posso ter crianças com essa tríade com outros diagnósticos, mas no atendimento do EE, nas estratégias que vocês vão criar para atender esse aluno, vocês têm que levar em consideração isso, o comportamento, a comunicação e a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, independente do diagnóstico. Então, para terminar essa aula, vamos trabalhar um pouco sobre o conceito de aprendizagem. Sei que tem vários conceitos, vocês provavelmente estudaram, né, em autores que trouxeram outros conceitos, mas eu trouxe esse que eu acho que é mais fácil da gente fazer a conexão com as demais aulas. Então, o que é a aprendizagem? É aquilo que resulta do quê? De uma combinação de fatores. Eu tenho o quê? Fatores cognitivos, emocionais, sociais, ambientais. Todos nós somos sujeitos a isso. Nós não estamos isentos, nem nós adultos estamos. E tudo isso é o quê? Fundamental para o desenvolvimento e para o quê? A nossa adaptação. A palavra-chave hoje é a adaptação. Como que eu vou me adaptar ao meu entorno? Então, a aprendizagem, ele é um processo contínuo.
Eu aprendo até o meu último dia de vida. O aprendizado, ele ocorre. É claro que a criança pequena, ela aprende uma quantidade, numa velocidade muito maior, mas nós aprendemos a vida toda. Vocês hoje estão aprendendo. Eu, ao falar para vocês, estou aprendendo, não tem como. Então, é um processo que eu faço o quê? Que eu tenho o quê? Que eu adquiro conhecimento, que eu modifico o que eu já sei, que eu reforço o conhecimento, eu vou melhorando habilidades, vou moldando comportamento e valores. Então, isso vai ao longo da vida e depende do quê? Das nossas experiências, da nossa interação e do nosso estudo, lógico. Então, a interação social, ela é fundamental para essa construção. Nós somos seres de linguagem, então nós precisamos de uma comunicação para uma boa interação. E esse processo de aprendizagem, ele pode ocorrer de uma forma consciente, de uma forma planejada, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês estão aprendendo conscientemente, vocês estão buscando esse conhecimento. Agora, existe aquele aprendizado que não é consciente e que ele é natural, ele não é intencional, ele acontece na vida, no meu entorno, desde que eu estou na barriga da mamãe. Então, como é a minha família, como é a comunidade que eu frequento, então tudo isso vai me dar o quê? Aprendizado, educação informal. E por que eu estou trazendo isso? Porque é onde vocês vão ver dificuldade no aluno de vocês com deficiência. São crianças que vêm com esse conhecimento de mundo, né, de conhecimento informal muito baixo. Então, isso dificulta o aprendizado formal e o não formal. O não formal, eu procuro cursos, eu posso pesquisar no YouTube, eu posso pesquisar em revistas. Então, assim, é uma outra forma de buscar conhecimento. Mas tanto o não formal quanto o formal, ele vai muito melhor, com muito mais facilidade, se eu tenho um informal bom. Então, dependendo da criança, ela vai chegar sem conhecimentos básicos que vocês como professores, vão ter que trabalhar para depois poder ir para frente. Um exemplo. Como que a criança adquire vocabulário? A criança adquire vocabulário por hipótese. Ninguém aqui fez, e talvez ninguém vai fazer, pegar um prato e apresentar um prato para uma criança. Filho, isso aqui é um prato. Prato tem fundo, tem raso, serve para refeição, serve para sobremesa, e assim, né? Você apresenta o prato? Não. A criança, ela vai escutando. Ah, pega o prato está fundo, eu quero o prato, quebrou o prato, e a criança vai, por hipótese. Quando eu escuto essa palavra prato, aparece muito mais essa coisa redonda, ou pode ser prato quadrado, aparece isso aqui e não isso. Então, por hipótese, prato não é isso. Prato é isso. Então, para a criança adquirir isso, pensem na criança surda. Ela vai estar vendo o objeto. Mas como ela nasce geralmente numa família que não sabe língua de sinais, ela só está vendo o objeto. Ela não está associando esse objeto ao seu nome. Então, a nomeação para esse aluno vai estar comprometida. Pense na criança cega, que fala prato, 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 ele está escutando, mas ele não consegue fazer essa estatística, porque aparece mais esse do que esse. Então, isso vai trazendo dificuldade. E é interessante vocês perceberem isso e ensinarem para os pais. Criança desatenta, criança com deficiência intelectual, essas crianças precisam ser ensinadas em situações que normalmente nós não ensinaríamos, que a criança aprenderia só de observar, de estar no meio. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. E nomear é algo que o ser humano precisa de fazer. Então, essas aulas, é só para dar uma pincelada mesmo, só para provocar vocês e que vocês busquem mais conhecimento, discutam sobre isso e lembrem-se do nosso encontro presencial. Tragam as dúvidas. Já podem ir mandando, se quiser, ou então já vão anotando. Lembra que vai ser várias pessoas. Então, se vocês já mandarem as dúvidas, a gente consegue organizar dúvidas, às vezes uma resposta para várias perguntas. Então, fica o nosso contato, vocês vão ser sempre atendidos por esse contato
nas necessidades. Eu aguardo vocês na próxima aula.